Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Ação e hoje a gente vai para o nosso segundo dia da nossa série de vídeos aí de Excel de A a Z, certo? Hoje então, segundo dia, logicamente letra B. Eu confesso que eu demorei a achar algumas funções legais que daria para mostrar para vocês aqui que começassem com a letra B. E eu separei duas, que é a função BDMax e a BDMin, certo? São funções de banco de dados, né, que a gente usa para trabalhar com banco de dados, mas vai dar para mostrar para vocês aqui como é que elas funcionam e quão legais elas podem ser, tudo bem? Então o que eu tenho aqui? Eu criei à mão mesmo isso aqui, tá? Não é nenhum dado verídico. Inclusive eu queria achar, mas não achei os dados de quantos votos cada partido recebeu na última eleição, então eu acabei inventando-os manualmente aqui, só para a gente utilizar as funções como exemplo, tudo bem? O que a gente quer? A gente quer que, a partir do momento que a gente digite o nome do partido, apareça para mim o número máximo de votos que ele teve e também, consequentemente, o número mínimo de votos que ele teve. E eu posso fazer também, se eu quiser, esse mesmo filtro por região. Por estado, perdão, né? Eu coloquei unidade federativa. Se eu tirar aqui o partido, ele filtra para mim o número máximo de votos que teve naquela região e o número mínimo de votos que teve naquele estado, né? E se eu utilizar os dois, que filtre tanto pelos dois. Tudo bem? Então, para isso, a gente vai utilizar duas funções. A primeira delas chama-se BDMax. Vou inserir aqui para a gente ler o que o Excel fala sobre ela. A função BDMax, certo? Retorna o maior número do campo, ou seja, da coluna, de registro do banco de dados que atendem às condições especificadas. Então vamos entender melhor, tá? Vou inserir a BDMax. A função BDMax, ela tem três argumentos. O primeiro argumento dela é a função banco de dados, ou seja, a gente vai selecionar todo o nosso banco de dados, que é essas três coluninhas aqui. Tudo bem? Né? Essa pequena tabelinha que a gente colocou ali. Dando ponto e vírgula, a gente vai para o campo. O que é esse campo? Esse campo assemelha-se muito ao número índice coluna do Excel, certo? Lá no número índice coluna do PROC-V, né, na verdade, lá no número índice coluna do PROC-V, a gente colocava, né, da esquerda para a direita, qual que é a coluna onde o PROC-V vai procurar a informação que eu quero. Na BDMax funciona da mesma maneira. Eu vou mostrar para o Excel agora em qual coluna estão os campos que eu vou trabalhar, que vai retornar para mim dentro dessa função, tudo bem? Então, contando da esquerda para a direita, a segunda coluna, né, que é o número de votos, que é o campo que eu estou procurando. Então, eu vou colocar aqui o número 2, tudo bem? E agora, terceiro e último argumento, critérios. O que são esses critérios? Tanto que, agora, selecionar desde os títulos é muito importante, certo? Selecionar desde os títulos aqui é muito importante. Por quê? Esses títulos fazem parte dos meus critérios. Então, ou seja, nesse campo de critérios, eu vou selecionar essas quatro células aqui, partido, o F e as duas de baixo, que é onde eu vou colocar os meus critérios, o nome do partido e o nome do estado, a sigla do estado ali. Então, eu fecho aqui meus parênteses e dou um Enter e ele retorna para mim o número máximo. Fica tranquilo que esse é o retorno base dele mesmo, mas vamos entender o seguinte. Se eu quiser achar, por exemplo, aqui, ó, do Partido Novo, tá? Qual que foi o maior número de votos que o Partido Novo teve? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui no partido, vou digitar Novo. Dou um Enter e ele retorna para mim 9 milhões, se eu não estou enganado, 9.224.480 votos. Que tá, ó, tem Partido Novo aqui e tem Partido Novo aqui. Perceba que o Partido Novo teve os 9 milhões no estado de Minas e quando ele apareceu novamente, ele teve apenas 4 milhões e alguns votos no estado do Rio. Então ele retorna para mim o valor máximo, ok? Agora, se eu colocasse, por exemplo, aqui também o Rio de Janeiro, né? O nosso estado aqui, eu vou colocar aqui, ó, RJ, ele já retorna para mim o outro valor de 4 milhões e alguns outros votos aí. Por quê? Não existe outro novo no Rio de Janeiro, tá? Então ele retorna para mim o valor máximo que eu obteve no Rio de Janeiro foi de 4 milhões e alguma coisa, tudo bem? Agora, se eu tirar aqui o novo, por exemplo, ele vai filtrar para mim somente por Rio de Janeiro. Então, ó, eu tiro aqui e o maior número de votos que o estado do Rio de Janeiro fez, né, colocou para mim, foi de 6 milhões, que foi aqui, ó, para o PSL, tá? Aqui no final, Rio de Janeiro colocou isso daí. Tudo bem? Então, se eu quiser agora, por exemplo, eu vou voltar aqui o novo, colocar o PSL, que a gente utilizou como último aqui agora, e agora se eu quiser entender, PSL no Rio de Janeiro tem? Ó, PSL no Rio de Janeiro tem, que é esse que está selecionado. Tem outro PSL? Ó, tem o PSL aqui no Paraná. Se eu trocar agora, aqui no meu banco de dados, tá? Trocar de Paraná para Rio de Janeiro, por exemplo,
ele já troca para mim automaticamente no meu banco de dados também para o novo maior valor, o novo banco de dados máximo, que é a nova BD Max, que é os 8 milhões de votos. Tudo bem? Essa função BD Max. Se eu quiser saber o mínimo agora, funciona? Funciona do mesmo jeito. Então eu inserir agora BDmin, não esqueça do acento, tá? E aí funciona da mesma maneira. Banco de dados, vou selecionar esse banco de dados, ponto e vírgula, campo número 2, que eu estou trabalhando com votos, ponto e vírgula, critérios, então vão ser essas 4 células aqui, perfeito? Fecho meus parênteses e dou um Enter, e ele retorna, ó, PSL no Rio de Janeiro, teve? PSL no Rio de Janeiro teve, olha lá, ó, 6 milhões, então aqui ele mostra para mim os maiores votos, né, que o PSL no Rio de Janeiro teve e os menores votos que o PSL no Rio de Janeiro teve também, tá? Você pode utilizar isso com várias coisas, né? Por exemplo, você pode fazer vendedor por estado, tá? Então você pode colocar a coluna aqui de vendedor, por exemplo, pode colocar a coluna de estado e aqui de estado, né? E as de totais de vendas e assim fazer os filtros de BD Max e BDmin para mostrar para você aí filtros dinâmicos, né, digamos assim, de maiores valores para aquele vendedor, para aquele estado, ou só para aquele vendedor, ou só para aquele estado, e também, consequentemente, o mínimo. Tudo bem? Então, assim a gente termina mais um vídeo aqui da nossa saga de Excel de A a Z. E se você ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva aí, porque essas funções são muito legais. Agora a letra C também tem muita coisa legal lá, que talvez você não conheça. Então não esquece de deixar o like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal. E até a próxima!